Olá, família CVC, seja bem-vindo ao nosso Cast de Vida Cristã. Hoje estaremos aqui abordando um tema muito relevante, um tema abençoado. Estaremos falando a respeito de paternidade cristã, paternidade da terra, paternidade do céu, comemorando, lembrando que estaremos comemorando o Dia dos Pais e estamos fazendo esse especial Dia dos Pais. E conosco hoje está aqui alguém muito especial para a igreja, para nós, uma pessoa que amamos muito. Mas antes de apresentarmos esse convidado tão especial, gostaria que você acessasse, se inscrevesse aí, compartilhasse esse podcast, que vai ser um podcast abençoado, com um tema muito relevante, muito abençoado. Amém? Então, curta, comenta, compartilha e vamos que vamos. Vamos para cima. E hoje está aqui conosco o Flávio Jerônimo, Nosso irmão em Cristo, abençoado, um homem de Deus, a quem temos um carinho enorme. Acima de tudo, é o locutor oficial da CVC, aquele que tem a voz que a gente costuma dizer que é a voz de Deus, a voz de Cristo, Brincadeiras à parte, mas esse é o Flávio. Gostaria que você desse bem-vindo ao povo, a esse cast de Vida Cristã. Boa noite, pastor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui esta noite. E fala Flávio, mas muitas pessoas só conhecem por Flavinho, Então é Flavinho, assim, tudo. E é um prazer, uma grande satisfação estar aqui, estar fazendo parte da comunidade de Vida Cristã e desse podcast também, com um tema muito importante e muito útil para as nossas vidas, que é sobre a paternidade. Paternidade tanto terrena como espiritual. E principalmente a paternidade que vem de Deus. Amém. Que benção. Então, você já sabe que vai ser um podcast muito produtivo, um cast de vida cristã top. Então, fique com a gente até o final, que você vai ser muito abençoado no dia de hoje. Amém? Vamos lá, antes da gente começar os assuntos propriamente dito, queria saber como é que foi a sua conversão. Fala para o povo como que foi a sua conversão. Fala um pouquinho de você, da sua família, dos seus filhos, a sua história para a gente um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho mais da sua história. Então, eu me chamo Flavinho, como todos conhecem, e eu tenho 48 anos. A minha conversão é muito interessante, assim, porque eu trabalhava no hotel e a temporada de julho, assim, é produtiva, Eu trabalhava como garçom e tinha muitas caixinhas, a gente ficava muita caixinha. E já era quase dia 20 de julho e eu não tinha ganhado quase nada aquele mês. E eu trabalhava junto com o Rogério, que é o pastor lá da Santo Antônio do Pinhal, da CVC de Santo Antônio do Pinhal. E eu falando para ele, nossa, Rogério, mas esse mês está muito ruim para mim, olha só que coisa, eu não ganhei nada de caixinha ainda, tudo. Daí ele falou assim, ô Flavinho, você está com a sua carteira aí? Eu falei, tô. Ele falou, dá para mim aqui, empresta para mim aqui que eu vou orar. Eu falei, vai fazer o quê? Não, eu vou orar. Daí eu peguei a carteira, dei para ele, e ele começou a orar, Senhor, abençoa, que ele venha ser produtivo, que ele venha ganhar muita caixinha, que venha ser um mês próspero para ele. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, rapaz louco, o que ele está fazendo, Que ideia. Daí pegou e entregou a carteira para mim e eu falei assim, tá bom, Rogério, se der tudo certo, se eu ganhar muita caixinha, eu vou na sua igreja para agradecer então, tá bom? E nisso aí, já era quase dia 20 de julho, depois eu ganhei muita caixinha, eu ganhei mais caixinha que os outros anos ainda, ganhei muito dinheiro mesmo aquela vez. E depois eu falei para o Rogério, tá bom, Rogério, eu vou lá na sua igreja para agradecer então. E nisso eu fui lá, e estava o pastor Juninho lá pregando tudo, na época não era pastor Juninho, era só o Juninho ainda, tudo, e pregando, e desde aquele dia, foi em agosto que eu fui, eu comecei a se envolver, a ver quem é Jesus, quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida verdadeiramente. E 2 meses depois eu já estava batizando. E desde então eu continuo na CVC. Isso já vai fazer 24 anos agora, em agosto que vem agora. Glória a Deus. Ó, pra você ver. Glória a Deus, que bênção. Eu sou casado com a Aline. E eu tenho 2 filhos, o Flavinho, que tem 25 anos, e o Caleb, que tem 12 anos. E a Aline é uma bênção em minha vida, é uma ajudadora, uma auxiliadora, a quem, sabe, o Senhor Ele proporcionou em minha vida. E uma área que nós gostamos muito de atuar, nós ajudamos assim na área de estudos e na área de casais também, mas uma área que nós assim ardemos nosso coração é a área de teatro. Nós participamos de teatro, ajudamos o pastor Juninho, com a pastora Mariana também, nos jovens com teatro, e arde nosso coração sempre fazer teatro. Então, estamos aqui à disposição. Que benção, que benção. Lembrando que você também já é vovô, né? Sim, já tenho 2 netos também. 2 netinhos. O Henry e a Heloísa.
Que 2 netinhos maravilha. também. Então ele tem uma experiência naquilo que nós vamos falar Amém. no dia de hoje. Flavinho, como que é ser pai para você? Qual é a experiência de ser pai? O que te marca? O que te lembra? Como que foi a sua experiência como filho, né? Como chama seu pai mesmo? Meu pai chama José. Como que foi ser filho do José e agora ser pai do Flavinho e do Caleb? Então, a gente não tem um manual, né, de como ser pai. A gente não tem aquela, assim, fala assim, você tem que ser desse jeito, tem que fazer daquele jeito. Porque os filhos são totalmente diferentes um do outro ainda. E ser pai é um privilégio muito grande, é algo muito grandioso que Deus nos proporciona, porque nós podemos usar os nossos exemplos, aquilo que nós somos, e distribuir aos nossos filhos. Do jeito que nós somos, nós queremos que nossos filhos sejam muito melhores que nós. Perfeito. E assim tem que ser. O que nós fazemos, nossos filhos têm que fazer muito melhores. O que eu conheço da palavra do Senhor, que eu vivo na presença do Senhor, e os milagres que eu presencio, os meus filhos têm que viver muito mais ainda. Assim é o chamado. E independente do que nós somos, ou do que o pai, de tipo de pai que nós tivemos. Por exemplo, assim, dizendo para minha vida, o meu pai, ele, assim, não era um pai muito presente. Infelizmente, ele era assim, ele trabalhador, era muito esforçado, até hoje ele trabalha muito, mas só que ele tinha problema com bebida. Então eu cresci num lar que era assim, a bebida muitas vezes atrapalhava. E era muito complicada essa situação. Aí não tinha aquele carinho, não tinha aquela proteção, não deixava faltar nada em casa, graças a Deus, ele sempre foi muito bom. Aí veja o exemplo dele também. Ele, quando era pequeno, ele teve uma tuberculose muito forte, ele foi internado e os pais dele não foram visitá-lo durante 2 anos. Vê o exemplo do meu avô também. O meu avô, quando ele era pequeno, ele estava muito doente e o pai dele levou para a casa de um tio, ele ficou no paiol, que era um lugar onde guardava os milhos, e ele tinha muita tosse e estava muito doente, ele ficou lá para morrer à míngua. E se ele sobrevivesse, ele ficaria trabalhando com o tio, e assim ele sobreviveu, ficou trabalhando com o tio. Então, tudo isso foi acontecendo, né? Foi um processo que foram acontecendo. Agora, no meu caso, mudou porque eu conheci Jesus. E quando quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. A partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus, essa maldição foi quebrada e as coisas novas começaram a acontecer. Na vida do Flavinho, na vida do Caleb, vão ser totalmente diferentes. Porque eu aprendi a dar amor a eles. Eu sempre estava junto, sempre abraçando, sempre beijando, até agora. O Flavinho ele tem 25 anos. Eu falo, vem cá, filhão, vem no colo do papai. E às vezes ele vem no meu colo e fica. E todo dia eu falo, te amo, filhão, eu te amo, filhão. E o Caleb é a mesma coisa. É o amor, é assim que tem que dar. Independente do que nós somos, né? Independente do que nós aprendemos, do que nós vivenciamos. O importante é nós olharmos para quem é o nosso Pai verdadeiro, que é Deus, e assim transmitir o amor que Ele tem transmitido em nossas vidas aos nossos filhos também, dessa maneira. Amém, ótimo. Mas nesse processo de paternidade que você experimentou, uma paternidade meio que deformada Sim. em alguns sentidos com o seu pai, te fez mal em algum momento? Eu estou fazendo esse nível de pergunta, sim, é fazendo muito esse nível bom. de pergunta para a gente poder falar com as pessoas que têm hoje um problema com a paternidade, onde o pai às vezes não é presente, Sim. porque nós identificamos, trabalhando com jovens, nós Sim. identificamos muito que há uma deformação na vida de uma criança, adolescente, jovem, depois se tornará um adulto, com deformações terríveis por causa da ausência da paternidade. Sim. E esse nível de paternidade que você enfrentou, que você sofreu como filho, te fez mal, te trouxe dano na sua vida, na sua história? Sim, certo momento, sim. Porque nós somos o quê? Nós vivenciamos aquilo, então nós começamos a transmitir aquilo que passamos, né? Tudo aquilo que é passado para nossas vidas, nós começamos a produzir aqueles frutos. É sequencial, né? É sequencial. Por exemplo, assim, antes de eu responder essa pergunta direitinho, assim, a gente tem que entender quem realmente é, assim, pai, né? Pai. Toda vez que nós vamos, assim, primeira vez que eu fui à igreja e veio a referência de pai, muitas vezes eu venho na minha cabeça assim, a figura do meu pai. A gente traz essa memória, fala assim, Deus, pai, então Deus é pai, então eu venho a memória assim do pai, como eu tinha. Ele me ajuda e eu sempre estou junto com ele, assim, com meu pai terreno. Mas muitas vezes algumas pessoas têm um pai que assim, é muito duro com o seu filho, é muito rígido com o seu filho.
Por exemplo, o filho ele tira uma nota boa na escola, ele não fala nada, mas se não tira considera, uma nota ruim, né? ele pega e vai duro. Né? Fala, por que você tirou essa nota ruim? Ou então é muito permissivo, deixa de fazer o que quer. E a gente acaba levando tudo isso em consideração a Deus, falando assim, peraí, mas eu posso fazer o que eu quiser, então, porque Deus é um Deus de amor, e ele pegar e depois não vai acontecer nada comigo. Essa história de inferno é conversa só, depois que eu morrer, Deus vai falar assim, não, é tudo brincadeira, não, vem para o céu. E pensamos que isso levamos em consideração ao nosso pai terreno também. Às vezes é muito duro, às vezes é permissivo, ou às vezes é um pai ausente, ou às vezes você, muitas das vezes, não conheceram o seu pai, ou não tiveram um relacionamento com o seu pai. E acaba a gente levando isso a Deus também, falando assim, mas espera aí, eu não tive um pai, como que eu posso chamar Deus de pai, se eu não tenho isso? Mas uma coisa eu digo, Deus não é um pai igual um pai terreno que nós temos. Não é um pai duro, não é um pai permissivo e não é um pai ausente. Deus é um pai a qual não nos abandona, a qual não nos desampara, a qual Ele nos ama desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele já nos programou para sermos o que nós deveríamos ser. Mesmo que uma mãe esqueça do filho a qual amamenta, o Senhor jamais esquecerá. Deus é um pai totalmente diferente, independente do pai que nós tivemos aqui na terra. Quando nós temos um relacionamento com Deus e quando nós enxergamos na Bíblia quem é Deus, quem é o nosso pai verdadeiro, aí sim as coisas mudam. Muitas pessoas têm medo de chegar até Deus e falar até, a gente vê lá em Moisés, né? Mas quem é o Senhor? E Deus fala assim, eu sou o que sou. Outros, Yahvé, o Deus, que vem do grego, que é Zeus. Mas o que mais chama atenção? Quando Jesus, em Mateus 6,9, que ele fala assim, quando vocês orarem, olha assim, Pai Nosso. O que agrada o coração de Deus é chamar Deus de Pai. Um Pai que sempre está junto conosco, que não há mudança, nem sombra de variação, que sempre está com os seus braços abertos, assim como na parábola do filho pródigo, que ele foi e fez tantas coisas erradas, mas voltou, e o pai se moveu de uma compaixão, abraçou o seu pescoço, deu novas vestes, um anel, sandália nos seus pés, e matou um cordeiro novo, para celebrar a vitória e a alegria com o filho novamente. Assim é Deus. Então, tudo isso, todos assim, os problemas que eu tinha de paternidade em relação ao meu pai, que bebia, ele é uma pessoa muito boa. Faz mais de 20 anos que não bebe, que não fuma, nada. E nós temos uma convivência muito boa. Independente assim do pai que nós tivemos. Nós devemos reconhecer a paternidade de Deus, que é muito maior que qualquer paternidade de qualquer pai, que melhor que for, não se compara à paternidade de Deus. Exatamente. Desculpa, professor, só para terminar. E assim, o que nós devemos fazer? Eu fiz isso na minha conversão. Perdoar o meu pai. É Fala exatamente assim, isso que eu ia... Eu perdoo o meu pai por ele beber, por ele ter muitas vezes magoado a vida de minhas irmãs, de minha mãe. Eu perdoo o meu pai por ele ter feito essas coisas comigo. Às vezes o pai morreu de alguém e foi um pai que é ausente, um pai muito ruim. Mesmo assim, mesmo na morte, assim, você pode orar com você, dentro de você. Eu perdoo meu pai por tudo aquilo que ele fez. Perfeito. Porque assim nós podemos reconhecer a paternidade de Deus, de um Deus tão poderoso, de um pai tão amoroso, que não nos abandona, que não nos deixa. Em Romanos 8,15 vai falar assim que nós não recebemos o espírito de escravidão para estarmos novamente em temor, mas recebemos o espírito de adoção de pai, a qual clamamos Abba, Pai. Paizinho. Os israelitas antigamente, quando eles começavam a falar Abba é uma palavra carinhosa, eles estavam aprendendo a falar como falar papá, papai. Então nós recebemos esse espírito de adoção de filhos, que nós clamamos Abba, Pai, Paizinho. É um pai que sempre está conosco, que não nos ampara, não nos abandona, e muito pelo contrário. Ele sempre vai nos erguer e vai estar, sabe, com os teus braços abertos para nos receber de volta, independente daquilo que nós somos e onde estamos. Perfeito. É isso mesmo, é o que consideramos também. E sempre lembrando, como você mesmo colocou, né? Sim. Nós não temos como a gente negar isso, né? Porque logo quando criança, as primeiras palavras que nós soltamos é papai, mamãe, e nossos pais, ao ensinarem
a respeito de paternidade, a respeito de Deus, eles falam Papai do Céu. E a gente, quando é criança, a gente não sabe dimensionar o que é Papai do Céu, o que é Papai da Terra. Verdade, pastor. Então a gente fica lá, Pai do Céu, Pai da Terra, para a gente é quase a mesma coisa. E se nós tivermos uma deformação na paternidade terrena, com certeza sofreremos deformações no que nós acreditamos a respeito de Deus. Sim. Então, é sempre bom nós abordarmos esses assuntos com os jovens, com os adolescentes, porque muitos passam por isso. Então, eles não conseguem, às vezes, enxergar Deus Pai, porque eles tiveram uma deformação muito grande com o Pai terreno. Sim. E essa deformação traz muito prejuízo para a vida espiritual, para a vida afetiva, para casamentos. Nós vemos diversas pessoas com esse nível de paternidade machucada. Sim. E é onde nós entramos, né, trabalhando, trazer uma experiência de uma paternidade curada, uma paternidade Amém. sarada, né? Nós, como pais hoje, Sim. né, precisamos ter uma paternidade curada. Nós, como filhos, precisamos compreender também as fraquezas que nosso pai da terra teve, né? Infelizmente, nossos pais da terra não conheceram o Deus que nós conhecemos no tempo que nós conhecemos, né? Eu creio que meu pai tivesse conhecido Jesus quando éramos crianças, seria totalmente diferente, né? Sim. E quando conhecemos a Jesus, tem o antes e o depois. Sim. Esse o antes e o depois é o que muda totalmente a nossa de história. águas, totalmente. Assim, por exemplo, nós aprendemos hoje em dia, né? Provérbio 22:6. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, ainda que for velho, não se desviará dele. E em Provérbio 27 fala assim também que a vara da correção, não tire a vara da correção do teu filho. E em Salmo 127 fala assim que os filhos são heranças do Senhor. E há vários exemplos na Bíblia de pais que foram bons e pais que foram ruins também. A paz da fé. Por exemplo, assim, a gente vê assim, os filhos são muito importantes mesmo, porque a herança do Senhor são os filhos. Eu vejo assim, por exemplo, Noé, quando ele entrou na arca, Deus falou assim, entra a tua casa, tu e tudo a tua casa. Quando fala tua casa, quer dizer os teus filhos, tudo aquilo que depois vem de você, mais adiante, são gerações futuras. Sim. E depois, quando Noé saiu da arca, e ele pegou e fez uma vinha e se embebedou, aí Cã, que era o seu filho, né? Sam, Cã e Jafé, Cã, ele começou a rir do seu pai, caçoar do seu pai. Sem Jafé, eles pegaram com uma capa, vieram de costas e cobriram a nudez do seu pai. Depois, quando Noé despertou, que ele acordou, né, do vinho que ele tinha tomado, ele pegou e amaldiçoou Canaã, que era filho de Cã, sabe? A maldição para o filho. Por quê? Os filhos são depois extensão daquilo que o pai é. E a gente vê isso depois lá, que os cananeus depois foram todos ali, que Josué depois entrou na terra prometida e destruiu todos os cananeus, que era aquela maldição, ou então aquilo que Noé havia falado, a maldição, foi exterminado. né? Então, por causa de Noé ali. A gente vê outros exemplos também de Ofni e Finéias também, que eram filhos de Eli. Eles pegavam as melhores partes ali da carne para si próprios, eram filhos maus. Levaram lá consigo lá a Arca da Aliança contra os filisteus, perderam a guerra e morreram, veio a notícia. E depois a mulher de Finéias pegou e, por causa daquela notícia tão dramática, ela teve um filho, colocou o nome de Icabô, ou algumas traduções de Icabode, que foi-se a glória do Senhor. Imagina ter uma criança que se chama Icabô a glória do Senhor. Perfeito. Ou então Isaías 8:3, ele casou com uma profetisa e deu um filho, e colocou o nome dele de Maer Salal Hasbaz. É o nome mais complicado que tem na Bíblia, né? Mas significa a destruição é iminente. Já pensou ter uma criança que chama assim, destruição é iminente? Maer Salal Hasbaz. Sabe, ser chamado dessa maneira? Então, os filhos são uma extensão daquilo que nós somos. Quer sejam coisas boas, ou quer que sejam coisas ruins. Então, essa paternidade é muito essencial e é muito importante para as nossas vidas. Na Bíblia, Flavinho, na história bíblica, qual é o pai que você mais admira, assim, que você olha assim e fala assim, esse pai foi muito top? Tem algum assim? Dentre tantos, é lógico, né? Mas algum personagem bíblico que você admira demais como pai? Bem, se for falar de um pai assim, essencial... De um. Depois nós vamos falar de outros. Eu ia falar de Abraão. Abraão. Meu Deus, Abraão. Por quê? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai no lugar onde te viu. Saiu de Ur dos Caldeus e foi para onde Deus falou para ele ir. Obedeceu à voz do Senhor. Naquela época não tinha uma Bíblia, não tinha um lugar para congregar,
não tinha nada assim, uma santa ceia para participar, não tinha nada. Ele apenas ouviu a voz do Senhor e ousou em obedecer essa voz. Aí no momento ele falou assim, vai e sacrifica o teu filho a quem tu amas. Olha só que interessante essa parte. Hoje em dia Deus ele procura as mesmas bases essenciais de Abraão naquela época, que é um coração disposto e um ouvido sensível a ouvir a voz do Senhor e ousar obedecer àquela voz. E quando ele falou assim, vou pegar o cutelo, vou pegar uma faca e vou sacrificar meu filho. Sabe? Amor. Deus falou assim, aquele que tu amas, o teu filho a quem tu amas. Naquela hora, para tirar de Sara foi meio difícil, porque mãe é mais protetora, mas levou. E ousou obedecer à voz do Senhor. E Deus havia preparado ali o sacrifício. Mas ele ousou obedecer. É um pai de amor. É necessário, muitas vezes, às vezes nós queremos proteger os nossos filhos assim como, sabe, numa redoma, mas nós não deixamos Deus trabalhar e agir na vida dos nossos filhos como Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Romanos 11:36 fala assim, que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E muitas vezes, nessa proteção demais que nós temos, deixamos o agir e o mover de Deus de lado sobre os nossos filhos e queremos protegê-los. Abraão não, ele pegou o seu filho, mesmo com dor no coração, ele levou até o sacrifício. Se ele tivesse sacrificado, ele sacrificaria, porque... Na realidade, Deus não queria o filho, queria o coração. Queria o coração, exatamente. E é isso. Então, um exemplo de pai que eu vejo assim na Bíblia, tantos outros que vamos falar sobre eles. Abraão. É um exemplo. Um exemplo de pai que eu tenho na Bíblia. E é maravilhoso essa passagem de Abraão. Sim. Pelo fato de Deus, ele nunca queria o Isaac. Deus queria o coração. Queria o coração, exatamente. E nos últimos dias, né, o último avivamento, glória, o último avivamento da igreja, amém, é a conversão do coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais, que está ali em Malaquias. Então é importante a gente entender isso, né? Que Deus ele quer o coração dos pais, né? O coração dos filhos. E a Bíblia também diz, né, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E muitas vezes nós temos visto os pais perdendo os filhos porque não querem entregar o coração a Deus. Verdade. Né? E muitas vezes nós temos visto histórias, e cada dia pior, né? O mundo está caótico, né? Porque os pais não tomam uma atitude correta com relação aos filhos, com relação à família, como deveriam de fato fazer. Sim, verdade. Né? Também gostaria de perguntar para você, Flavinha, aqui, assim, nessa conversa tão gostosa que está até agora, né? Falo para você, fique até o final que tem muita coisa boa para você ouvir aqui no dia de hoje. Como que a gente pode colocar também outros pais da Bíblia? Vamos lá, Davi. Foi um bom pai? Para você ver como que é as coisas, né? Davi ele tinha tudo para ser um bom pai, infelizmente. Eu estou perguntando de Davi porque Davi é um exemplo para quase todos nós. E todos conhecem a história de Davi, né? Ele foi tirado de trás das malhadas. Samuel foi na casa de Jessé para poder ungir o filho. Eu estou perguntando dele porque eu quero que você chegue nesse ponto. Sim. Porque ele parecia assim na Bíblia ser um pouquinho distante do pai, um pouquinho distante da família. Como que você acha que? Sim. Ele era... A gente dá para ver que ele era um pouco desprezado. Ele se tornou um bom pai? Bem, infelizmente não. Por causa das consequências dos seus atos, né? A gente vê que seus filhos ali, tudo, né? E Samuel, quando foi lá na casa de Jessé para ungir como rei, pode ver que ele nem estava presente. Então ele já não tinha uma paternidade assim, digamos assim... Bem resolvida. E depois falou, não, tem o pequeno Davi que está lá olhando as ovelhas, então traz ele. Quando chegou, falou assim, este unge como rei. Foi ungido como rei. Demorou tanto tempo depois para ser rei. Ele foi rei lá em Hebrom com 30 anos, com 37 anos, que ele foi rei de toda Jerusalém. E assim aconteceu. Depois do pecado, né, que ele cometeu o pecado, tanto de adultério como assassinato, aí teve as consequências dos seus atos. E falando para ele, falou assim, teu filho vai morrer. Veio Natã e falou. E também a espada jamais apartará da tua casa. Depois a gente vê, né, que Amon, seu filho, ele pegou e deitou com Tamar, que era sua irmã. Ele não conseguiu gerenciar muito bem a sua casa. Não conseguiu gerenciar nada. Depois Absalão pegou e mata seu irmão. Como se não bastasse isso, ele pega e faz uma revolta contra o próprio Davi, vai lá, deita com as concubinas dele e faz tantas coisas erradas, a qual ele acaba sendo morto depois. E a gente vê as consequências dos atos, né, de Davi,
porque ele não soube gerenciar como um bom pai. E ele tinha tudo para ser um bom pai, mas ele não soube gerenciar. Perfeito, exatamente isso, né? Pelo fato de que muitas vezes nós nos preocupamos com coisas que não são tão essenciais. Sim. E esquecemos do que é essencial. Verdade. Filho é essencial. Ao colocarmos ele, né, nessa terra, nós deveríamos, né, ou Sim. devemos ter um cuidado muito grande no que diz respeito à educação, a cuidado, a zelo, a amor, a respostas que os nossos filhos precisam obter de nós, né, como Sim. pais, né? Porque muitas vezes nós temos visto que os filhos procuram respostas em todos os lugares. E a resposta é essencial, um judeu convicto, as respostas se encontram dentro da casa dele. Verdade. E nós, como cristãos convictos também, os nossos filhos devem obter as respostas, ou quase todas Sim. as respostas, dentro da nossa casa, quando nós nos sentamos à mesa com os nossos filhos. Amém. Né? Nós, lá em casa, né, eu tenho 2 filhas, a Ana Carolina e a Flávia. A Ana Carolina agora casou em dezembro do ano passado, mas nós sempre tivemos o hábito da experiência de mesa, né? Da gente sentar, da gente conversar, da gente chorar, da gente discutir, da gente colocar o nosso coração ali naquela mesa, né? Sim. E como que você vê isso hoje? Muitas igrejas estão buscando ter novamente essa experiência de mesa, essa experiência que nunca deveria ter saído de uma casa cristã, né, de ensinamentos. Eu estou perguntando isso porque a gente percebe que você tem um tempo de experiência com os seus filhos. Sim. Estou falando mais claro assim do Caleb, que é o que a gente mais acompanha Sim. nos dias de hoje. Lógico, o Flavinho também aconteceu isso, mas de você ensinar. A gente vê, quando eu vejo o Caleb, eu vejo uma mistura de Aline e Flavinho. Sim. Né? E você tem esse tempo com ele de ensinar verdadeiramente conforme a Bíblia ensina? Sim, graças a Deus nós temos assim, nós não perdemos tempo, pelo contrário, nós aprendemos uns com os outros. E nós assim temos tempo de, graças a Deus, onde nós trabalhamos, de estar presente na vida do Caleb. E ensina. E assim, eu vejo ele assim, daqui a um tempo, ele gosta de ler a Bíblia também, ele gosta de aprender. Ele fica falando assim, ele pergunta coisas da Bíblia assim, que eu falo, nossa, que bênção você está querendo saber. E a gente acaba conversando, passa muito tempo conversando sobre a Bíblia. A gente percebe que ele é um Flavinho em miniatura, né? Ele conhece vários versículos, ele sabe várias partes da Bíblia, e qualquer parte da Bíblia assim, ele conhece a história toda da Bíblia assim. E graças a Deus nós já temos esse costume, que eu digo assim, costume, né, de aprender assim da comunidade de vida cristã. Essa parte de estar à mesa, de estar compartilhando, nós aprendemos isso nos estudos, nas pregações. A igreja em si, ela engloba muito isso, de estarmos juntos uns com os outros e aprendendo uns com os outros, principalmente em casa, na família. E nós seguimos os exemplos, né, que a gente fala assim que é como uma cascata, a unção vem de cima para baixo. Se os líderes estão fazendo isso, consequentemente, os outros também vão estar fazendo. Sim. E ali nós temos essa comunhão. Às vezes, até mesmo no estudo, assim, praticamente na igreja, nós levamos um bolo, levamos um suco. A gente vai limpar a igreja de vez em quando, a gente leva lá um bolo, uma bolacha, alguma coisa. Compartilha, assim, e a gente compartilha tudo. E em casa também não é diferente. Em casa, principalmente, tem que ser ainda mais. Nós compartilharmos. Assim, eu, Caleb e a Aline, a gente mora no Vila Inglesa, então a gente vai embora conversando sobre a pregação. A gente já falando o que foi falado, o que foi pregado. O que a gente aprendeu naquilo, chegamos em casa e falamos mais sobre isso. Porque isso, na realidade, faz o famoso encucar, né? Isso. Encucar e colocar várias vezes, todo o tempo, vai colocando informações e as mesmas informações. No entanto, que os cursos da nossa igreja, o Vida Abundante, o Obreiro Aprovado, ele nada mais é do que estar encucando a palavra de Deus, né? No entanto, que as coisas falam várias vezes, vai ficando até, parece meio cansativo, mas na realidade a função é de encucar nas nossas vidas. E eu tenho certeza que o Caleb, no futuro, quando for pai, ele fará também as mesmas coisas, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos nos ensinar os nossos filhos à roda da nossa mesa. Sim. Né? Exatamente. E quanto mais nós tivermos esse nível de experiência com os nossos filhos, mais saudáveis os nossos filhos serão. Exatamente. A gente vê vários exemplos, né, na Bíblia. Por exemplo, assim, Elias e Eliseu. Coloque alguns exemplos assim. Elias e Eliseu era um exemplo claro, né, de ensinamento. Pai espiritual da fé, ensinamento. Não era um pai assim terreno, mas era um pai espiritual. Elias chegou até Eliseu, pegou e falou assim: venha, você vai me seguir.
Aí Eliseu pega e fala assim, deixa eu beijar meus pais, despedir deles. Tinha 12 juntas lá, 12 carroças, né, com 12 bois com suas carroças. Pegou, matou os bois, quebrou as carroças, fez um churrascão lá para todo mundo, pegou e foi seguir. Mostrou, né, que para onde eu poderei voltar se eu não tenho para onde ir mais. Seguiu Elias. Esse é um louvor, viu, gente? É um louvor lindo, diga de passagem, ele está reproduzindo. Isso, reproduzindo que coisa linda. Ali. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Porque ele queimou tudo aquilo para onde ele poderia voltar novamente. E ele vendo, né, a paternidade espiritual de Elias sobre ele. E Elias pegou e falou para ele assim, ó, pede o que você queres. Daí ele falou assim, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Daí Elias falou assim, se você me ver quando eu te deixar, você terá. E veio uma carruagem de fogo, um redemoinho que levou Elias para o céu. Deixou a capa. Elias, ele fez 12 milagres. Eliseu, ele fez 24 milagres. Fez o dobro dos milagres que Elias havia feito. Porque ele viu o que o pai espiritual dele estava fazendo. E começou a proceder daquela maneira. Um outro exemplo é Paulo e Timóteo também, né? Tanto 1 Timóteo como 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, Paulo fala assim, meu amado filho da fé. Timóteo, meu filho da fé. Chamando Timóteo como filho da fé. Não um filho assim carnal, mas um filho da fé. Então ele começou a ensinar, tanto para ter cuidado das pessoas que estavam com outras ideias diferentes do cristianismo, e como ele comportar perante a igreja, que ele estava tomando conta. E Paulo ensinou ele todas as maneiras de prosseguir naquela parte, porque era um filho da fé dele. E tantos outros exemplos nós podemos ver também. Na realidade, os nossos filhos são os nossos tesouros, né? E quando a gente olha para os nossos filhos, eles nos olham todos os tempos, né? Sim. Todo tempo a gente percebe que os nossos filhos estão nos olhando, nos observando. E esse é o mover da paternidade, né? Sim. Que os nossos filhos reproduzam as nossas vidas. Na realidade, eles vão reproduzir. E provavelmente serão bem melhores que nós. E esse é o nível de oração que a gente faz, né? Eu faço sempre a oração, né? Que a Ana flua muito mais. Que a Flávia flua muito mais e que eles voem muito mais longe. E que o meu pequeno legado se transforme futuramente num legado gigantesco que minhas filhas venham deixar e que os filhos das minhas filhas venham deixar ainda maior. Sim. Porque esse é o caminho de uma paternidade sadia. O intuito nosso é esse, né? Exatamente. Que o reino cresça e Sempre, através de nossos sempre. filhos. É o maior privilégio que podemos ter nesta terra, é exercer o bom papel ao qual Deus nos chamou. Porque fala, né, que não foi vós que escolhesse, mas eu escolhi, vos nomeei para que vais e dei fruto. E qual que é o nosso fruto? O principal fruto que nós podemos gerar nessa terra, o que é? São os nossos filhos. E os nossos filhos têm que ir muito mais além do que nós fomos, onde nós estamos. O Caleb mesmo, ele participa dos teatros que tem. Ele gosta de falar da palavra de Deus. Quando tem alguma coisa na escola, ele gosta de ir lá e cantar louvores assim, sabe? E dá para ver que ele é diferenciado nessas partes, porque ele tem o temor do Senhor. Sim, sim. E muitas vezes nós corrigimos, eu corrijo ele duramente. Deixa eu te perguntar, nessa questão de correção, Sim. Quando o Caleb dá uma errado, porque erra, né? Filhos erram, crianças erram. Muito. Um exemplo, né? Não sei se já aconteceu com você, de repente o Caleb soltar um palavrão, ou meio palavrão, ou sei lá. Qual que é a postura que um pai cristão deve exercer nesse momento? Sim. Há uns 5 anos atrás, ele falou um palavrão. Mas ele nem sabia o que estava falando, que ele ouviu um amiguinho da escola falar. Reproduzindo, sempre assim, né? Sempre reproduzindo. Eu peguei, olhei, parei, olhei nos olhos dele e falei, não faz isso, isso é muito feio de falar, mas falei bravo, mais bravo com ele mesmo. Todas as vezes falei. Sempre eu corrigi duramente ele. Por quê? Sabe, em Apocalipse 3:19 fala assim, eu corrijo e açoito todos, pois quanto amo. Seja, pois, zeloso e arrependa-te. Deus, ele corrige e açoita todos quanto, pois, ama. Muitas vezes o amor nosso é demonstrado através de uma correção mais dura também. Como Deus nos corrige, porque Ele quer o melhor para nossas vidas, nós devemos também corrigir. Em Provérbios 27, que eu falei antes, que não tire a vara da correção do teu filho. Sim, sabe? sim. Então, eu corrijo o Caleb. Diariamente, quase, assim, ele faz alguma coisa na mesma hora. Tanto eu como a Aline falamos. Perfeito. Sabe? Então, há uma correção porque nós queremos o melhor para ele. E falamos para ele, ó, na vida, você vai mais perder do que ganhar. Você quer ganhar toda vez? Num jogo, em alguma coisa? Não. Na vida, você mais perde do que ganha.
Mas o importante é que você ter temor do Senhor e fazer as coisas conforme Deus quer que você faça, buscando Ele em primeiro lugar em tudo que for fazer. Porque todo vazio que você sente no coração, toda tristeza ou amargura, só é preenchido através de Deus. Nada e ninguém pode satisfazer o vazio que somente Deus pode preencher em nosso coração. E antes de eu vir aqui, o Flavinho estava em casa e eu estava conversando com ele também, conversando com umas palavras meio duras com ele também. E falei para ele, falei assim, você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, sabendo que estas coisas que eu tenho falado para você vão ser acrescentadas. E na realidade, quando você fala assim, né, palavras duras, Sim. a gente sempre precisa colocar, né, Sim. que são palavras duras em amor, né? Amor. Porque a palavra dura suscita ira, né? Sim. Então a gente precisa sempre exercer amor, né? Exercer bondade com os nossos filhos, porque afinal de contas é fruto do Espírito que nós temos, né? Sim. Então porque às vezes pode ficar muito parecendo que é muito duro, né? Mas é uma dureza em amor, né? Amor. Falando a verdade em amor. E depois todo que o tempo. Eu falo assim com eles, assim, quanto Flavinho, quanto Caleb, tudo assim, falo assim, somente Deus pode preencher esse vazio. Eu venho, pego, abraço, dou um beijo e falo assim, eu te amo. Deus te ama muito mais ainda. E eu falo essas coisas porque eu quero o melhor para você. E sempre desse jeito. Para a gente entrar na reta final agora desse cast de vida cristã, de nós falarmos uma paternidade que é uma paternidade mais linda no meu modo de pensar. Sim. E mostra-se o carinho, o amor, a afeição de um para com o outro. É a paternidade de um filho que estava na terra e um pai que está no céu. E Jesus conseguia enxergar muito bem isso. No entanto, que a Bíblia diz que Jesus só fazia aquilo que via o Pai fazer. Flavinho, como que você vê a relação do Pai do céu, Deus, e do Filho Jesus aqui nessa terra? Como que se desenvolveu isso daí? Vamos falar um pouquinho sobre isso. É muito bom, né? Porque Jesus, a gente vê em João, principalmente João 15, 14, 15, 16, 17, Jesus falando, eu e o Pai somos um. E quando Jesus diz assim, na oração do Pai Nosso que estás no céu, sabe? Dizendo, o Pai Nosso, é o Pai que nós ansiamos estar mais perto. E João 14, ele fala assim, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito. Eu irei e vou preparar lugar, porque aonde eu estiver, vocês também estejam, porque vocês sabem o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus dizendo, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. E nós, como pais terrenos aqui também, os nossos filhos vão ver os exemplos que nós estamos passando para eles. Não são aquilo que falamos, não são aquilo que dizemos, mas aquilo que fazemos. A Bíblia que muitas pessoas estão vendo, e principalmente na nossa casa, os nossos filhos, são as nossas atitudes, as nossas palavras, aquilo que nós somos, aonde nós estamos e o que nós conversamos. Isso é o maior exemplo que nós podemos deixar aos nossos filhos. Porque assim como Jesus viu o Pai fazendo e assim Ele fazia, e assim como nós somos imitadores de Cristo, somos cristãos, assim nós devemos fazer também conforme a palavra nos ensina, e os nossos filhos venham fazer também conforme nós fazemos. De uma maneira muito melhor, essencial e maior do que nós fazemos. Porque nós estamos seguindo o que? A palavra de Deus. Hebreus 4,12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos e intenções do coração. Qual é a intenção do nosso coração? O que nós devemos fazer para que nossos filhos sejam melhores do que nós? Ouvir a voz do Senhor, obedecer à voz do Senhor e sermos exemplos aonde quer que estejamos, para que outras pessoas, e principalmente os da nossa casa, venham ser muito melhores que nós. Amém? Amém. E é tão interessante que nessa relação tão íntima de Deus Pai e Deus Filho, né, Jesus, ele tinha uma preocupação com a gente que ainda iria ficar na terra, os que ficaram e nós que estamos aqui hoje. Sim. Ele ainda diz, não vos deixarei órfãos, né? Não deixarei órfãos. Há uma preocupação de Deus tão grande nesse sentido, de Jesus também, de não nos deixar órfãos, né? Amém. De ter sempre alguém nos apoiando, nos ajudando, nos direcionando,
nos ensinando o que devemos falar, ensinando também o que não devemos falar. E esse espírito de orfandade que muitas pessoas estão hoje vivendo, Sim. pode ser preenchido com a presença do Espírito Amém. Santo na vida dessas pessoas. E é um clamor que nós fazemos hoje, né? Sim. Talvez você se sinta desesperado, triste, abatido, amargurado, sem destinos, numa depressão profunda, numa angústia terrível. Sem uma paternidade. Sem uma paternidade. Sem a paternidade de Deus Pai, sem o cuidado do Deus Filho, e se sentindo tão desprotegido do Deus Espírito Santo. Que você hoje, né, olhe para dentro de você, faça um autoexame, né? Você que está nos assistindo, em qualquer dia, em qualquer momento que você está assistindo, vai ser muito útil essa informação na tua vida. E essa parte, desculpa, pastor, de não deixar órfãos, né? Não deixarei órfãos, enviei o Consolador, que auxiliará, que não deixará, que convencerá do pecado, do juízo, da justiça. E em João 17:17 vai falar assim: e em favor deles eu santifico a mim mesmo, para que eles venham ser santificados na verdade. Aleluia. Jesus santificava a si mesmo para que seus discípulos, seus seguidores, seus filhos espirituais sejam santificados. E nós, como pais, da mesma maneira, devemos santificar a nós mesmos para que a nossa casa, os nossos filhos, sejam santificados. Amém. Amém. E é interessante nós notarmos que os pais, sendo bons, né, sendo maus, ainda sabem dar coisas boas aos seus filhos, que dirá o Pai do céu, né, ou o Espírito, nos dará o Espírito Santo a todos que o pedirem, Amém. né? Então, a ideia de Deus é que a gente nunca se sinta órfão. A ideia e o propósito de Deus é que não tenhamos orfandade dentro de nós, que a gente nunca se sinta vazio, que a gente nunca se sinta triste. Nós temos visto hoje uma legião de pessoas tristes, magoadas, abatidas, se sentindo tão pequenas, mas o Espírito Santo é derramado, né, livremente para todo aquele que crê em Jesus Cristo e começa a ter uma vida nova. Esse Espírito Santo Amém. é o Pai do céu Sim. habitando dentro de nós. É o Pai do céu fluindo dentro de nós. E é o verdadeiro Pai das luzes que criou todas as coisas habitando dentro de nós. E muitas vezes a gente olha para as pessoas, elas estão se sentindo tristes, abatidas, magoadas, sem destino. Mas nós queremos dizer aqui, eu e o Flavinho queremos dizer para você, entrega a sua vida para Jesus, porque o Pai do céu, ele vai enviar o próprio Deus estará dentro do teu coração, por intermédio do Espírito Santo. Amém. Desde que eu conheci Cremos. o Espírito Santo, Flavinho, desde que eu conheci Deus do jeito que eu conheci, eu nunca mais me senti órfão, nunca mais me senti sozinho. Amém. Não teve um dia da minha vida que eu me senti sozinho, porque ainda que eu não soubesse orar, não soubesse clamar, não soubesse nada, falar nada, o Espírito Santo intercedia por mim, Até ainda com gemidos inexprimíveis. inexprimíveis. Amém. Então, a paternidade de Deus, ela está disponível para cada um. Sim. Para cada um. Talvez você que está nos assistindo não teve uma paternidade bem resolvida com seu papai, né? O seu pai aqui da terra talvez não tenha sido um homem bom, um homem justo com você, mas há uma disponibilidade Sim. do Pai do céu entrar dentro de você e preencher todo o vazio da sua vida. Somente o Pai pode preencher. Somente o Pai pode preencher. Filipenses 4,6 fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas todas as petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e sempre com ação de graça. Exatamente. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Somente o Pai celestial pode fazer essas coisas em cada um de nós. A partir do momento que nós abrimos nosso coração, deixamos Jesus entrar, e Ele vai entrar, regozijar, e vai fazer morada em cada um de nós. Amém. Amém? Que bênção, Flavinho, que maravilha. Eu queria que você desse as suas considerações finais a esse tema tão lindo que nós falamos hoje. Eu queria agradecer à comunidade de vida cristã, por fazer parte há 24 anos já desta maravilhosa igreja. Aprendemos tanto e uns com os outros, e que sejamos ministrados por Deus cada dia mais, reconhecendo que nós temos um Pai celestial que sempre está conosco, que todos que vêm até Jesus, de maneira alguma Ele lança fora, não quer que ninguém se perca, mas que todos venham adquirir a salvação.
É um Pai que não nos abandona, que não nos desampara, mas sempre estará com seus braços abertos. A todos aqueles que se chegarem perto dele, reconhecerem, aceitarem como Senhor e Salvador da vida, aí o Senhor vai fazer morada em sua vida. Creia que Deus tem o melhor para cada um de nós. E agradecer, tá, pastor? Agradecer a todos, que o Senhor venha estar cada dia mais operando os milagres, as maravilhas que tem feito na nossa comunidade e em nossas vidas, e cada dia mais possamos ser pais melhores aos nossos filhos, tanto filhos que nós temos, como filhos espirituais que nós geramos dentro do lugar onde nós estamos. Que as pessoas venham olhar para nós e venham nos reconhecer como pais espirituais e venham produzir frutos muito melhores do que nós ainda. Amém? Amém. Muito obrigado, Flavinho, de coração. Foi uma benção compartilhar Amém. com você Agradeço muito. essa mesa, esse cast de vida cristã. E você que até agora esteve conosco aqui, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Curta, comente, compartilhe. Aqui, ó, acesse aqui esse link que está aqui embaixo aqui agora. Esse link para você enviar para o seu amigo, para aquela pessoa que tem um problema de paternidade ou uma pessoa que você sentiu que essa pessoa precisa ouvir esse bate-papo que nós tivemos aqui hoje. Tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Acesse as nossas redes Amém. sociais. A comunidade Vida Cristã também te espera para uma visita para você viver e experimentar o sobrenatural de Deus. Valeu? Deus abençoe. Tamo junto. Povo lindo, abençoado de Deus, fiquem ligados. No próximo episódio, vamos estar falando, o tema é missão.